Quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. Muito bem. Nesse meio tempo, onde tudo acontece, em qualquer parte do mundo, a coisa está ruim em vários lugares, né? Mas, onde o foco das atenções está lá na faixa de Gaza, claro que o mundo se mobiliza, tentando encontrar soluções de pacificação. Será que é possível? Eu particularmente duvido que nesse momento seja possível algum tipo de cessar-fogo. Por um simples motivo. Um lado, que é Israel, é vítima. O outro lado, que é o Hamas, é culpado. Entre culpado e vítima tem que ter um julgamento. Se esse julgamento não é feito sob as formas da lei, que seja através da guerra, como está acontecendo. Simples assim. Por isso mesmo, nós, brasileiros, fica até envergonhado de falar nós, né? Porque se fosse no governo anterior, eu sentiria orgulho de dizer nós estamos agindo, estamos trabalhando para. Mas com esse atual governo, eu prefiro dizer, eles lá de Brasília estão querendo ganhar uma fama da qual não merecem. Simples assim. E eu vou tentar explicar o porquê. Hoje foi a terceira reunião do tal Conselho de Segurança da ONU. No momento em que o Brasil preside esse conselho, né, o período de 1 ano. Muito bem. O Brasil começou então a fazer a propaganda na mídia que o Brasil propõe, o Brasil quer, o presidente pensa em fazer isto, o presidente deseja aquilo, o presidente falou aquilo outro. E quando chega na hora H, na hora da reunião, as resoluções não saem do papel. E hoje pela manhã era o grande dia, porque ia ser votada a resolução do Brasil. A resolução proposta pelo Brasil. E todos estavam muito confiantes. Hoje vai. Hoje acontece. Hoje nós sobe no pedestal. É assim. E isso eu não estou imitando um caipira por demérito. Muito pelo contrário, porque eu sou do interior. É simplesmente uma forma de dizer que o Brasil tenta ser aquilo que não é e não assume o que verdadeiramente é. Ou seja, a derrota que o Brasil sofreu hoje é uma derrota diplomática acachapante, diminuiu e muito a importância do mandante brasileiro. O mais difícil para o Brasil não foi ser derrotado no Conselho de Segurança da ONU, mas sim ser derrotado pelos Estados Unidos, mais uma vez. O governo americano não vinha muito contente com o Brasil desde o momento em que o mandatário brasileiro se posicionou a favor da Rússia contra a Ucrânia, lá naquele conflito do leste europeu. E principalmente na primeira reunião desse Conselho de Segurança da ONU, onde os americanos cobraram uma posição clara do Brasil para que o Brasil acuse diretamente o Hamas, chamando-o de grupo terrorista, como ele realmente é. Ora, nós sabemos que desde que esse governo começou, o digníssimo presidente da República passou pelos Estados Unidos numa visita muito rápida, visita de menos de um dia, se for levar na ponta do lápis, enquanto ofereceu uma visita de 2 ou 3 dias lá na China. Ou seja, ali já ficou demarcado a tendência que a política do atual mandante brasileiro ia adotar no Brasil. Os americanos não nasceram ontem. Eles não são bobos. O Joe Biden pode estar até meio para lá do que para cá, porque realmente a saúde dele não anda muito bem. Mas ele não trabalha sozinho. Existe uma equipe que assessora. O presidente não manda
na prática não manda em nada. Ele só é o porta-voz da nação. Quem manda mesmo é um grupo que está por trás, que assessora, que diz o que é e o que não é, o que deve e o que não deve. Por essas e por outras, os Estados Unidos é ainda a maior potência mundial. Agora, no afã de querer mostrar aí um protagonismo que ainda não tem, o Palácio do Planalto vendeu ao mundo aquela propaganda de que a diplomacia brasileira estava acima das outras, por estar aí retirando, até com uma certa rapidez, né, os cidadãos brasileiros lá de Israel. Como se as outras nações não estivessem fazendo o mesmo. Aliás, só como efeito de comparação, os Estados Unidos mandou buscar seus cidadãos americanos lá em Israel através de um transatlântico da companhia Royal Caribbean, né? Um transatlântico com a capacidade de ao menos 2.000 passageiros. E que, claro, numa pancada só, levou mais do que o Brasil em 4 voos. Então, é só para dar um recadinho para o governo brasileiro. Vai devagar que a praia não é sua. Tem ondas nessa praia que você não vai aguentar. Porém, com esta propaganda, né, de querer promover a paz na região, além de pedir, vejam só, para Israel cessar fogo contra Gaza, o que é totalmente fora de questão, e por justo direito de Israel, né? O governo brasileiro se recusou mais uma vez a chamar o Hamas de um grupo terrorista. Não poderia dar certo? Claro que não. Esse foi o principal motivo pelo qual a resolução brasileira fracassou. E junto dela, a influência de Lula, que ainda acredita ser figura de importância no cenário internacional. Me perdoem que tem um rapaz querendo vender uma moto aqui, né? Deve ser velho porque o ronco tá ruim. Mas tudo bem. O pior de tudo, meus amigos, é que por conta da desinformação, fator que inclusive o Hamas sabe usar muito bem, assim como todos os grupos de esquerda usam muito bem a desinformação, né? Bom, podemos até olhar para Brasília que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Usam da mentira como verdade, né? Ontem, a BBC de Londres lançou uma notícia de que Israel havia soltado, então, um míssil sobre o hospital lá em Gaza, matando quase que 500 pessoas. E, por consequência, uma reunião que ocorreria hoje entre o presidente americano Joe Biden com autoridades árabes acabou sendo cancelada. Seria lá na Jordânia, já que a comunidade do Oriente Médio comprou essa informação que a BBC vendeu e nem sequer confirmou a notícia de que Israel havia explodido um hospital. Vejam só. Tudo isso provocou também um pedido de embargos contra Israel pelos países do Oriente Médio e paralisação de envio de petróleo aos judeus. Vamos lembrar que é importante até chamar esse assunto, porque é bom lembrar que mísseis geralmente são teleguiados por GPS, ou seja, quando o míssil é lançado, ele tem um alvo certo. Ou então, tem mísseis que seguem o alvo através do calor. Por exemplo, quando o míssil vai atingir um avião, ele segue o calor. Tá? Muito bem. Já foguetes são lançados a esmo. É como se fosse um rojão. Você solta o rojão, não sabe para onde ele vai. Não tem direção certa. E é justamente foguetes que estão sendo usados, em sua grande maioria, pelo Hamas. Eles estão usando mísseis também. Mas os mísseis são aqueles ofertados, obviamente, pelo Irã, porque o Hamas não tem condições de produzir míssil. Então, é o Irã que fornece.
mas a grande maioria dos lançamentos são de foguetes que os terroristas do Hamas estão fazendo, utilizando-se de encanamentos de água, como já passaram em vídeos, cortam o encanamento e produzem um um foguete de forma artesanal e soltam. Por conta disso, veio a notícia logo a seguir de que o que caiu lá no hospital, aliás, o que caiu no estacionamento do hospital foi um foguete e que foi lançado de um cemitério que fica atrás do hospital. E essas informações foram confirmadas pelo Pentágono e foram confirmadas pelo próprio exército israelense, que mantém filmagens de todos os seus lançamentos. Só que quando essa verdade veio à tona, o estrago já estava feito. Porque até mesmo o Hezbollah começou a mandar bombas para dentro de Israel. Ora, a gente sabe perfeitamente que esse tipo de situação, ele tende a crescer na medida em que essas mentiras vão se propagando. A partir do momento que os veículos de comunicação dão a notícia inicialmente e depois não reparam o que disseram. E a coisa ficou feia, tanto é que a Arábia Saudita, hoje, já pediu para os sauditas que vivem no Líbano saiam de lá. Porque muito provavelmente o exército israelense vai atacar Hezbollah, que fica no sul do Líbano. Assim como o próprio Joe Biden ontem já havia pedido para os americanos saírem do Líbano, ou não viajarem para o Líbano. A desinformação é um nome técnico que se dá para a arte de enganar alvos, para alcançar um efeito determinado, né? Para que seja ocultado ou distorcido fatos que fazem induzir os adversários ao erro de julgamento. Né? O audacioso uso da desinformação para moldar a opinião pública, tanto internamente como externamente, permite que um país possa superar sua inferioridade de força, aos inimigos, já que espalhando a desinformação cria-se-lhe uma divisão entre aqueles que dão apoio ou não ao adversário. Então é por isso que a gente costuma dizer que a mentira é um mecanismo de destruição em massa, que serve aí para eximir de responsabilidades figuras ou países inescrupulosos em situações como esta. Mas voltando à diplomacia brasileira, que não se curva diante de sua insignificância internacional, os chamados analistas de plantão afirmam que essa reunião de hoje, que aconteceu lá na ONU, pelo menos trouxe uma verdade, a verdade de que os Estados Unidos assumiu seu apoio integral a Israel. Mas os Estados Unidos sempre apoiou Israel desde o início, nunca foi diferente. Eles dizem que fez os Estados Unidos mostrar a cara, e assumindo esse apoio a Israel, está também correndo o risco de ter que assumir qualquer consequência desse apoio. Dá-se a impressão de que os Estados Unidos precisaria pedir a opinião do Brasil para assumir sua posição. É o que a gente pensa, né? Ora, diante dessa situação, o que a gente pode pensar? Ele pode pensar que, primeiro, o Brasil ainda não caiu na realidade de que sua posição é mínima, até porque fez muito estardalhaço para cumprir com sua obrigação de buscar brasileiros lá em Israel, só que no ponto de vista de cooperar com o corredor humanitário, não teve uma única ação, um único ato ou gesto. Aliás, o Egito deixou um avião da FAB estacionar lá no Egito. E Israel, agora à tarde, no fim da tarde, autorizou um pequeno cessar-fogo naquela região, justamente para que aconteça, então,
essa saída dos cidadãos de dentro da Palestina para o Egito. Agora, como vai ser feito isso é o grande X da questão, porque o Egito também não quer dar a chance para que terroristas entrem em seu território também. Então é muito confusa a coisa. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: enquanto o Brasil viver essa fantasia de que o comunismo é a opção para o ser humano, claramente eles vão andar no caminho errado. Até porque nós bem sabemos que o que o Brasil deseja, o que o presidente brasileiro deseja, é um sonho antigo. Não de propor um país comunista para o Brasil, mas para propor uma ditadura no Brasil, ditadura de esquerda, ditadura comunista. E quando dizem que estranham a atitude dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também agora está com tendência de esquerda, é bom lembrar o seguinte: os parlamentares democratas americanos, sim, estão com uma tendência de centro-esquerda. Estão aí com esta, digamos, política ideológica, né? Que estão aí aprovando, apoiando o tal progressismo. Então vamos chamar a esquerda americana de progressista, ok? Mas nunca comunista, o que é diferente do Brasil. Do Brasil é um país progressista, com suas ideologias de esquerda, e com tendência comunista, o que é muito diferente. Nos Estados Unidos se pratica o capitalismo, tanto republicano como democrata. Então não se pode misturar as coisas. O que nós temos que entender é que estamos numa situação em que não podemos cair na conversa de que o que aconteceu no último dia 7 de outubro possa ser esquecida num passe de mágica e que agora temos que vitimizar o Hamas, dizer que o Hamas são combatentes, né? E que são vítimas da opressão israelense. Essa conversa não cai bem e não serve para nada. Temos que ficar atentos para evitar que surjam aí situações que mudem a cabeça daquelas pessoas que ainda estão em cima do muro, sem saber para que lado pender. Mudando de assunto, antes de encerrar o vídeo, vamos lembrar que exatamente nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, às 16 horas, ainda estão ocorrendo os pronunciamentos dos parlamentares lá na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, lá no Senado, né, para a votação do relatório da tal Elisiane Gama, que já quer indiciar todos os bolsonaristas, né? Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, General Heleno, General Braga Neto, e uma penca, são mais de 60 nomes. E ninguém da esquerda, né? Não tem Gonçalves Dias, não tem Flávio Dino, não tem os assessores do G. Dias, não tem ninguém da PM, não tem ninguém da Força de Segurança, ninguém do Exército. Ora, é claro, é óbvio que disto nós já sabíamos, né? Então, claro que seria aí um milagre se o relatório fosse diferente. Mas eu quero destacar aqui os pronunciamentos dos parlamentares da oposição. E eu gostei muito do que disse, então, Nicolas Ferreira, que eu posso estar errado, mas tem amadurecido muito, mudou muito sua postura desde o início de seu mandato, há 10 meses atrás até agora. Amadureceu demais. Claro que a convivência diária vai fazendo a pessoa pegando o jeito. E o que ele disse foi muito importante, que nós perdemos aí uma batalha. Mas essa batalha é a primeira em 10 meses de governo apenas. Que existe 3 anos e meio para outras batalhas que surgirão. E que nós, a oposição, não devemos ficar abatidos, porque nós trabalhamos com a verdade. Claro que não é com essas palavras exatamente que ele falou, mas é mais ou menos isso. E que, obviamente, a esquerda sabe perfeitamente que seus dias estão contados, porque a força da oposição está crescendo.
E essa luta só tende a aumentar. E eu confirmo o que ele está dizendo, completando o seguinte, sem dizer que a popularidade do atual mandante também está despencando diariamente. A população que fez o L já sabe a bobagem que fez. Já estão sentindo no bolso os aumentos do custo de vida, do combustível. Várias famílias que perderam cesta básica, né? Várias famílias que perderam aí auxílios do governo, que ainda não encontraram o alimento mais barato como foi prometido. Então, é claro que o presidente, conforme vai tendo derrotas com sua própria população de esquerda, vai tendo derrotas diplomáticas e não propõe nenhum tipo de governo até o exato momento, é um presidente que não existe, não aparece, ninguém vê, e que os outros trabalham por ele, claro que sua moral vai despencar cada vez mais e a batata vai assar e não demora muito, podem ter certeza disso. A batata do atual presidente vai esquentar e muito nos próximos meses. E nós vamos estar aqui de cadeirinha assistindo e comentando com vocês. Ok, meus amigos? É o que eu tinha nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Quem puder, se inscreva no canal, tornem-se membros do Terra Brasilis News. Todos que se tornarem membros terão aí a oportunidade de poderem até mesmo enviar um vídeo de 30 segundos fazendo perguntas ou algum comentário que eu colocarei no final dos vídeos, né? É uma forma de vocês se comunicarem comigo e terão a minha preferência nas respostas de seus comentários. E é uma forma de ajudar o canal, claro. Então, desejo a vocês um excelente fim de dia, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser. Ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.